Olha, já parou para pensar no que acontece com os monstros depois que eles morrem? Pois é, hoje a gente vai colocar um dos seres mais absurdamente poderosos da ficção no banco dos réus. E para fazer isso, vamos usar um mapa, um guia com mais de 700 anos para decidir o destino eterno dele. Então, a grande questão é essa: onde é que o maior dos vampiros vai passar a eternidade? Onde exatamente Alucard, o rei sem vida de Helsing, se encaixaria? E para responder isso, a gente vai usar o que é basicamente um mapa definitivo do pecado, o inferno de Dante Alighieri. Vamos lá. Quem é o nosso réu? Bom, não é um pecador qualquer, né? A gente está falando do Alucard. Ele é uma força da natureza que literalmente cuspiu na cara da morte e decidiu seguir um caminho totalmente diferente. Essa escolha de rejeitar a morte natural, essa rebelião metafísica, criou um problema bem particular para as leis do inferno, sabe? Certo. E para a gente conseguir entender os crimes do monstro, a gente tem que primeiro conhecer a história do homem por trás dele. Então vamos voltar no tempo, para o momento exato em que Vlad, o Empalador, selou o próprio destino. Quando a gente olha para a vida do Vlad, a gente vê que a história não é de um cara que nasceu mal. Pelo contrário, começou como uma criança super devota, um príncipe com muita fé. Mas aí, a coisa desanda. Ele vira refém dos otomanos, sofre abusos terríveis. Depois, ele se torna um príncipe cruzado, um guerreiro brutal que luta em nome da cristandade. No fim, ele é derrotado. Sozinho, prestes a ser executado, ele se sente abandonado por Deus. É uma queda trágica, de um homem convencido de que toda a sua crueldade servia a um propósito maior, um propósito divino. E é neste momento que tudo muda. Derrotado, de frente para a morte, Vlad faz algo impensável. Ele lambe o sangue do chão do campo de batalha. É um ato que inverte a Eucaristia, o ato mais sagrado do cristianismo. E com esse gesto, ele não só desiste, ele declara guerra aberta contra o próprio Deus. Ok, agora que o crime principal está estabelecido, a gente começa a nossa investigação de verdade. É quase um processo de eliminação. A gente vai dar uma olhada em alguns círculos do inferno que, à primeira vista, parecem o lugar perfeito para ele. Mas um olhar mais atento vai mostrar que não é bem assim. Primeiro, o quinto círculo, o da ira. Será que ele se encaixa aqui? Bom, não. A violência do Alucard não é aquela fúria cega, sabe? Aquela raiva descontrolada. Pelo contrário, a maldade dele é fria, é calculada, é quase filosófica. E por ser tão controlada, ela não pertence aqui. Certo, vamos para o sexto círculo, heresia. O pecado aqui é acreditar que a alma morre com o corpo, mas o Alucard, ele sabe com toda certeza que Deus e o inferno são reais. O problema dele não é uma crença errada, é uma rebelião ativa. Ele não é um herege que se enganou, ele é um rebelde que conhece a verdade e mesmo assim resolveu lutar contra ela. E que tal um nono círculo, o mais profundo de todos, o da traição? Também não. O pecado da traição envolve enganar, agir pelas costas. A rejeição do Alucard a Deus foi tudo menos isso. Foi uma declaração de guerra aberta, na cara. Foi um desafio direto, não uma facada nas costas. Totalmente diferente do que a gente vê com os traidores. Bom, depois de eliminar esses suspeitos mais óbvios, todas as evidências começam a apontar numa única direção. Uma direção bem clara. A gente chega a uma conclusão. E é um lugar bem específico e inescapável do inferno. O veredito é o sétimo círculo. Sim, o reino que é reservado para os violentos. Mas calma, não para por aí. Mesmo dentro do sétimo círculo, a gente precisa ser ainda mais preciso. O sétimo círculo é dividido em 3 partes. Vamos ver? No primeiro giro, a gente tem a violência contra o próximo. E olha, como o Vlad, o Empalador, ele se encaixa aqui como uma luva, né? Mas só isso ainda não cobre a totalidade do que ele é. No segundo giro, violência contra si mesmo. Ele rejeitou a humanidade sim, mas não se destruiu. Então, encaixa mais ou menos. Agora, é no terceiro giro que a gente encontra o lugar exato, a violência contra Deus e a natureza. É aqui que os pecados dele de blasfêmia e de se tornar um ser antinatural se encaixam perfeitamente. É a adequação máxima. E é isso, a gente chegou na raiz do problema. O verdadeiro crime do Alucard não são os assassinatos, por mais terríveis que sejam. O crime fundamental é a sua rebelião, essa rebelião blasfema contra a ordem divina da vida e da morte.
Ele cometeu um ato de violência contra a própria estrutura da realidade, contra o tecido da criação. Certo, veredito dado. Agora vem a sentença. E no inferno de Dante, a justiça é poética. Existe um conceito chamado contrapasso. Basicamente, a punição é um espelho perfeito do pecado. Então a pergunta que fica é: qual seria o castigo eterno ideal para os crimes do rei sem vida? Vamos imaginar essa punição, feita sob medida para ele. Primeiro, a imobilização. Aquele ser que muda de forma, que é fluido, agora está preso, estático, numa areia escaldante, incapaz de se mover. Segundo, o sustento dele, o sangue. Agora é uma chuva de fogo líquido com gosto de sangue podre, que queima a garganta sem dar poder nenhum. E por último, a solidão. Aqueles milhões de almas que ele tinha dentro de si, agora estão do lado de fora, livres, apenas observando, em silêncio, o sofrimento do antigo mestre. Cada detalhe é uma inversão cruel de tudo que ele era. O ser que mudava de forma agora é fixo. O que se alimentava de sangue é queimado por ele. E aquele que se orgulhava de ser uma legião agora está absolutamente só. Então, o veredito do Alucard está decidido. Mas essa conclusão abre uma porta para uma pergunta talvez ainda mais perturbadora. Se esse é o destino do monstro, que tipo de justiça ou que tipo de danação estaria esperando pelos humanos que dedicaram a vida inteira para lutar contra ele? Fica aí a reflexão.